Apesar da Idade Média ter terminado no final do século XV, ou seja, há muito tempo atrás, até hoje ela ainda é bastante retratada e revivida em vários elementos da cultura pop, como filmes, séries e jogos. E quando as pessoas geralmente assistem a algo que se passa na Idade Média, elas acham que seria legal ter nascido naquela época, mas se esquecem que uma simples febre ou dor de barriga já seria o suficiente para acabar com a sua vida, pois naquele tempo, obviamente, não existiam remédios, e sim apenas ervas medicinais, que muitas vezes não davam conta do recado. E com o avanço da ciência, hoje em dia nós podemos caminhar até uma das várias farmácias que existem em nossas cidades e comprar remédios que conseguem resolver nossos problemas de saúde facilmente. Porém, na década de 80, um remédio popular que você poderia encontrar em qualquer farmácia começou a eliminar várias pessoas que tomaram ele, causando um pânico generalizado na cidade inteira. E o mais interessante é que esse remédio é vendido até hoje no Brasil. Fala galera, aqui é o Drake e hoje no Abismo do Medo nós iremos acompanhar um caso que mudou para sempre como os medicamentos são fabricados e vendidos. O caso de hoje começa em uma quarta-feira, às 6h30 da manhã do dia 29 de setembro de 1982. Mary Kellerman era uma garotinha de 12 anos que morava com seus pais na cidade de Elk Grove, localizada bem perto de Chicago. E nesse dia, Mary havia pego um resfriado. O nariz dela estava escorrendo e a sua garganta doía um pouco sempre que ela tentava falar ou comer alimentos. Então, como a mãe da menina sabia que esses eram sintomas clássicos de um resfriado, ela comprou na farmácia um frasco de 50 unidades de Tylenol extra forte. Esse medicamento tem a mesma composição do paracetamol, e a única diferença é que o paracetamol é o nome genérico da substância, enquanto que o Tylenol é uma marca comercial e registrada, que pertence a Johnson & Johnson. Mas voltando a falar da Mary, ela tomou uma cápsula de Tylenol que a sua mãe comprou, e depois disso a garotinha foi se deitar novamente. Ela não iria na aula naquele dia, e ficaria repousando em casa até que se curasse completamente da gripe. No entanto, apenas alguns minutos depois disso, os pais de Mary foram checar o estado da garota, e encontraram ela sem vida deitada em sua cama. E apesar de terem ligado para o serviço de emergência, já era tarde demais, e não tinha nada que pudesse ser feito. O corpo de Mary até chegou a passar por uma autópsia, porém os médicos não conseguiram descobrir a exata causa da morte, que ficou como inconclusiva. Os pais da garota também disseram que ela havia tomado apenas uma cápsula do Tylenol, e como esse era um remédio bastante popular, que qualquer um poderia comprar sem receita, os médicos nem chegaram a desconfiar que o Tylenol poderia ter causado a morte da menina. Além disso, aquela não tinha sido a primeira vez que Mary havia tomado esse mesmo remédio, o que descartava a possibilidade dela possuir uma alergia super rara a paracetamol. Então nesse dia, os pais da Mary tiveram que ir embora do hospital, sem nem saber o que tirou a vida da filha deles. E essa deve ter sido uma sensação horrível, perder alguém que você ama tanto e nem mesmo saber o porquê daquilo ter acontecido. Mas passando agora para Arlington Heights, uma cidade que fica a 19 km de distância de onde a Mary morreu, era justamente lá que vivia Adam Janos, um funcionário dos Correios de 27 anos. Adam queria trabalhar naquela tarde, porém como também estava se sentindo muito mal, ele decidiu ficar em casa, assim como aconteceu com a Mary. E aí o cara tomou um comprimido de Tylenol para ajudar a combater os sintomas que estava sentindo. E enquanto preparava o almoço para seus filhos e esposa, ele teve um mal súbito inesperado e precisou ser levado ao hospital. E mesmo estando sob cuidados médicos, os doutores não sabiam o que tinha de errado com Adam, que faleceu algumas horas depois. E nesse caso, os médicos também não desconfiaram do remédio, colocando na certidão de óbito que ele morreu devido a problemas no coração. Já depois que a triste notícia se espalhou, os familiares de Adam se reuniram na casa dele para dar apoio à sua esposa e filhos, que estavam desamparados. Stanley, de 25 anos, era o irmão mais novo do cara. Ele era casado com uma jovem chamada Teresa, de 19 anos. Os dois estavam na casa no momento do luto e lamentaram bastante a perda. Eles choraram tanto a ponto de ficarem com dor de cabeça, e por isso decidiram tomar o mesmo Tylenol que estava na casa do falecido Adam, sem nem desconfiar que o remédio estava adulterado. E então, em questão de minutos, Stanley e sua esposa Teresa começaram a passar mal, e ninguém da família entendia o que estava acontecendo, pois afinal de contas, eles haviam acabado de perder o Adam, e agora, justamente, outros dois membros da família estavam prestes a morrer também. Stanley convulsionou bastante antes de perder a vida no mesmo dia, enquanto que a Teresa ficou internada 2 dias no hospital, e teve o mesmo fim que o seu marido. E na mesma semana em que Mary, Adam, Stanley e Teresa perderam a vida, mais 3 vítimas também morreram em situações misteriosas em Chicago e nas áreas ao redor da cidade, o que acabou levantando uma grande suspeita das autoridades. Porém, eles ainda não sabiam se as mortes foram causadas por assassinato através de envenenamento ou por uma crise de saúde pública. As últimas 3 vítimas foram Mary Reiner, de 27 anos, que havia acabado de se tornar mãe, além da comissária de bordo, Paula Jean Price, de 25 anos, e também uma outra moça, chamada Mary McFarland, de 31 anos, que trabalhava em um call center. Todas elas morreram
morreram após ingerir uma cápsula de Tylenol, e nessa altura do caso, a polícia percebeu que tinha algo de errado com o medicamento. Uma enfermeira chamada Helen Jensen foi encarregada de investigar as mortes de Adam, do seu irmão e da esposa dele. Helen visitou a casa do falecido e encontrou um frasco de Tylenol que estava com 6 cápsulas a menos do que um frasco cheio e lacrado. Ela também achou a nota fiscal que mostrava que o remédio havia sido comprado no mesmo dia em que Adam morreu. Então, por suspeitar que o Tylenol havia causado as mortes, Helen entregou o frasco para Nick Fizos, que era um dos detetives da cidade. E aí Nick conversou um pouco por telefone com o Dr. Edmond, um médico legista com anos e anos de experiência. Edmond disse para Nick cheirar o frasco de Tylenol, e quando o detetive sentiu um cheiro parecido com amêndoa, o que é incomum para o medicamento, o Dr. Edmond teve a certeza de que o Tylenol havia sido envenenado e que tinha cianeto em sua composição. E após realizarem os testes em laboratório, eles descobriram que 4 das 44 cápsulas restantes no frasco estavam envenenadas, com uma quantia quase 3 vezes maior do que a necessária para eliminar uma pessoa. O cianeto pode ter um leve cheiro de amêndoas, e por isso ele levantou a suspeita do médico. Essa substância é extremamente tóxica, e é encontrada na forma sólida, líquida e também gasosa. O cianeto é utilizado para ajudar na extração de ouro e outros materiais preciosos, além de ser usado na indústria na fabricação de plástico e de corantes. Já durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães usaram um composto conhecido como Zyklon B para eliminar judeus. Esse composto é uma mistura de cianeto com hidrogênio, e foi colocado dentro das câmaras de gás durante esse triste acontecimento. Mas agora que todos sabiam que o problema estava no Tylenol envenenado, Jane Baine, que era a prefeita da cidade naquela época, emitiu um comunicado proibindo a venda do medicamento dentro da cidade. E mesmo que ela não tivesse proibido, eu duvido que as pessoas teriam coragem de continuar comprando. E na verdade, se eu estivesse vivendo lá nesse período, iria evitar consumir qualquer tipo de remédio até que descobrissem a verdade. Já as pessoas de Chicago começaram a entregar os frascos de Tylenol que haviam comprado para a polícia, e também para outras autoridades do governo, como os departamentos de saúde pública. E o motivo deles terem entregado os frascos é para que fossem testados em laboratório, assim como aquele que Adam comprou antes de morrer. Enquanto que o executivo da Johnson & Johnson, chamado Wayne Nelson, ordenou que todas as farmácias devolvessem os frascos de Tylenol que haviam comprado deles. Toda essa crise gerou um prejuízo gigantesco para a empresa. As ações da Johnson & Johnson despencaram, e eles perderam 100 milhões de dólares apenas com as devoluções do medicamento. No total, cerca de 31 milhões de frascos foram devolvidos para a empresa, e uma boa parte da população de Chicago estava com medo de consumir qualquer produto proveniente da Johnson & Johnson. E aqueles frascos que tiraram a vida de Mary e depois do Adam pertenciam justamente ao mesmo lote, que tinha como código MC2880. Então, inicialmente, tanto a Johnson & Johnson quanto os policiais pensaram que era apenas esse lote que estaria com as cápsulas envenenadas. Mas posteriormente, eles descobriram que Mary McFarland, a atendente do call center, havia consumido o Tylenol de um lote diferente daquele que Adam e a garotinha de mesmo nome ingeriram. Já a esposa de um juiz, chamada Linda Morgan, até chegou a comprar o frasco desse lote, porém ela não tomou nenhum comprimido, porque achou que o medicamento estava com um cheiro estranho, e talvez estivesse envenenado também. E toda essa crise foi tão grande que até mesmo as alfândegas dos aeroportos começaram a perguntar se os passageiros estavam levando Tylenol em suas bagagens, fora que os hospitais pararam de dar e também receitar esse medicamento aos pacientes. Mas conforme a investigação avançava, a polícia descobriu que os lotes haviam sido fabricados fora de Chicago, nos estados da Pensilvânia e do Texas. E o mais absurdo de tudo é que não aconteceu nenhum tipo de adulteração ou contaminação dentro das fábricas, e nem durante o transporte do produto até as farmácias. O que significava que alguém comprou o produto, abriu, colocou o cianeto nos comprimidos e depois devolveu o Tylenol para as prateleiras das farmácias, para ser comprado por uma outra pessoa, que desconfiava que o medicamento tinha sido aberto e adulterado. Porém, ainda faltava descobrir quem cometeu essa atrocidade, e mesmo antes de saber a resposta, a polícia tinha certeza que se tratava de alguém extremamente cruel e sem nenhuma empatia. Isso porque apenas uma pessoa muito ruim teria coragem para envenenar medicamentos, que são produtos que a pessoa usa quando já está sofrendo, e portanto o veneno só iria aumentar ainda mais o sofrimento. Fora que os remédios adulterados poderiam ser usados por qualquer um, como uma criança inocente e inofensiva, como no caso da Mary Kellerman, de 12 anos. Mas parecia que o criminoso havia criado uma espécie de roleta russa com todos os moradores da cidade, pois quem desse o azar de pegar o frasco envenenado perderia sua vida de um jeito bastante doloroso. E talvez aqueles que estavam mais interessados em pegar o criminoso era a própria Johnson & Johnson, visto que a reputação da empresa dependia disso. E então é por esse motivo que eles colocaram uma recompensa de 100 mil dólares para quem fornecesse alguma pista relevante sobre o caso. Só que juntamente a isso, um dos maiores agentes do FBI de todos os tempos começou a investigar o caso. Seu nome é John Edward Douglas. Ele foi um dos principais responsáveis pela criação da psicologia criminal, que buscava montar o perfil dos criminosos, mesmo sem saber a verdadeira identidade deles. E foi dessa forma que John ajudou a resolver vários crimes e a colocar inúmeros assassinos em série na cadeia. John basicamente criava o perfil do criminoso, sem saber nada dele, e baseando-se apenas nas informações que tinham disponíveis sobre o crime. E aí os policiais começaram a investigar as pessoas que tinham o mesmo perfil que o John havia criado. E dessa forma eles conseguiam chegar no verdadeiro culpado. Porém é claro que o John não acertava todas as vezes, porque de vez em quando, esses perfis que ele criava não davam em nada. Mas agora que você já sabe a história desse cara, ele disse para os policiais ficarem de olho nos túmulos das vítimas, porque tinha uma grande chance do criminoso
criminoso ir até lá apenas para observar as lápides de perto. Isso até fazia um certo sentido. Afinal, os assassinos em série gostam de manter uma ligação com suas vítimas, mesmo depois que acabam com as suas vidas, seja guardando alguma peça de roupa delas ou revisitando a cena do crime. Então, levando esses detalhes em consideração, a polícia pediu permissão da família para divulgar a localização do túmulo de Melly Kerman em um jornal da cidade. E como isso poderia ajudar a achar o culpado, a família deu permissão, e um jornalista publicou o endereço, de uma forma que não levantasse suspeitas de uma emboscada. E aí a polícia colocou câmeras escondidas que gravariam o túmulo da garotinha 24 horas por dia. Essas câmeras ficaram alguns meses no local, e infelizmente o criminoso não apareceu por lá. E por mais que o John Edward Douglas estivesse errado dessa vez, ainda assim foi uma boa tentativa, e com certeza uma ótima ideia da sua parte. Mas esse desfecho poderia significar que eles não estavam lidando com um serial killer, e sim talvez com alguém que por algum motivo quisesse se vingar da Johnson & Johnson, tipo um funcionário que acha que foi demitido injustamente. Já essa foto divulgada pela polícia mostra a Paula comprando Tylenol adulterado antes de morrer. No fundo, é possível ver um homem barbudo que supostamente estava observando ela de longe. Esse poderia ser o criminoso, ou talvez apenas mais um cliente que estava andando pela farmácia a caminho do caixa. Até que em 8 de outubro, no mês seguinte às primeiras mortes, o jornal Chicago Sun-Times publicou uma notícia que dizia que a Johnson & Johnson tinha recebido uma carta do criminoso. Nela, o cara pedia a quantia de $1 milhão para parar de envenenar as cápsulas. Só que ao invés de pagar a quantia estipulada, a empresa pediu a ajuda da polícia e conseguiu encontrar impressões digitais da carta. Elas pertenciam a um homem chamado James Lewis e que morava justamente na cidade de Chicago, local onde aconteceram as mortes. Então, agora que já sabiam a identidade do suspeito número 1, todos começaram a procurar pelo cara, e a busca se tornou um interesse nacional. Afinal, ninguém queria correr o risco de comprar um medicamento e ser envenenado. E aí, em dezembro do mesmo ano, finalmente conseguiram encontrar o cara, na cidade de Nova York. James Lewis nasceu em 8 de agosto de 1946, em Memphis, uma cidade localizada no Tennessee. Ele teve uma infância marcada negativamente por abandonos e dificuldades financeiras. Seu pai largou a família quando Lewis tinha apenas 1 ano, enquanto que a sua mãe também os abandonou pouco tempo depois, com a desculpa de que não tinha capacidade para cuidar dos seus filhos. Lewis foi adotado quando tinha 3 anos de idade, pelo casal Floyd e Charlotte. Já na escola, o rapaz enfrentou alguns problemas legais com a justiça, incluindo uma acusação de agressão. E com o passar dos anos, seu histórico criminal só aumentou. Quando tinha 32 anos de idade, Lewis foi acusado de eliminar um motorista aposentado de 72 anos, chamado Raymond West. Mas quando faltavam apenas alguns dias para o julgamento ser realizado, um juiz decidiu arquivar o caso, porque supostamente, Lewis não teve seus direitos constitucionais respeitados. Já no início dos anos 80, o cara se envolveu em fraudes com cartões de crédito, até chegar nessa acusação de envenenamento do Tylenol. E agora vocês devem estar pensando que o caso foi resolvido. Afinal de contas, o Lewis tem todas as características de um serial killer, pois ele sofreu bastante na infância, sem ter o amor dos seus pais biológicos, e ainda por cima se envolveu com vários outros crimes pesados. Mas segundo a justiça norte-americana que julgou o caso, Lewis não envenenou as cápsulas, e na verdade ele teria escrito a carta apenas para tentar extorquir a Johnson & Johnson, se aproveitando da empresa em um momento de fraqueza. Na época do julgamento, os investigadores do FBI criaram um documento de 4 páginas, que mostrava uma linha do tempo, das coisas que o cara e também a sua esposa Anne fizeram durante as semanas em que as pessoas morreram envenenadas. O documento revelava que, na verdade, Lewis e sua esposa não estavam mais morando em Chicago, e sim em Nova York, o que descartava a possibilidade de um dos dois ter ido até as farmácias de Chicago para colocar os medicamentos envenenados nas prateleiras. A distância entre os dois estados é de aproximadamente 1.200 quilômetros. Além disso, uma câmera de segurança filmou o Lewis chegando no seu trabalho em Nova York, um dia antes da primeira vítima morrer. No entanto, nessa ocasião, o cara fez questão de acenar para a câmera, o que é algo bastante suspeito, e seria como se ele soubesse que alguém iria ver aquela gravação no futuro, e que ela serviria para inocentá-lo. Fora que existe uma lacuna no documento criado pelo FBI. Eles não sabem o que Lewis e sua esposa fizeram durante os dias 25 e 28 de setembro, que é exatamente o mesmo período que os investigadores acreditam que os frascos envenenados foram colocados nas prateleiras. Mas apesar de todas essas suspeitas, Lewis foi condenado a 20 anos de cadeia apenas pelo crime de extorsão, envolvendo a carta enviada para Johnson & Johnson. E no final das contas, o cara cumpriu apenas 13 anos, sendo libertado antes por bom comportamento. E mesmo após ser solto, Lewis continuou negando que havia envenenado os medicamentos, até porque ele poderia ser preso novamente se confessasse o crime. Além do mais, ele disse que enviou a carta na intenção de se vingar de uma agência chamada Lakeside Travel, em que sua esposa trabalhava, e que supostamente teriam agido de forma errada com ela. Então, para devolver na mesma moeda, Lewis enviou a carta através da rede postal dessa agência, porque queria que eles levassem a culpa pelos envenenamentos. Mas agora, passando para 2009, divulgaram os documentos judiciais desse caso, que mostraram que os investigadores do Departamento de Justiça achavam que Lewis era realmente culpado. Porém, eles não tinham provas necessárias para convencer o juiz e os jurados no tribunal. Já em janeiro de 2010, o FBI decidiu reabrir o caso, porque agora eles tinham tecnologias mais modernas, como por exemplo o exame de DNA, algo que não era tão comum de se ver na década de 80. E aí, tanto Lewis quanto a sua esposa forneceram amostras do seu DNA, e também as impressões digitais para serem analisadas. E o cara até estava bastante tranquilo, dizendo que se o FBI agisse de forma
honesta, ele não teria com que se preocupar. E essas amostras e impressões digitais foram comparadas com aquelas encontradas nos frascos de Tylenol, e o resultado mostrou que Louis e sua esposa não haviam tocado naqueles medicamentos, ou pelo menos não haviam deixado rastros na embalagem. E talvez nunca saberemos se o cara de fato era inocente ou não. Isso porque Louis morreu em 9 de julho de 2023, aos 76 anos de idade. Porém, Louis não era o único suspeito nesse caso, pois a polícia investigou um outro cara, chamado Roger Arnold. Ele frequentava um bar e dizia em conversas que havia aprendido a eliminar pessoas usando um pó branco, e que tinha se tornado cada vez mais incontrolável desde que sua esposa pediu o divórcio. E quando o dono do bar ouviu Arnold falando isso, ele decidiu denunciar o cara para a polícia. Então descobriram que ele havia trabalhado com o pai de Mary Reiner, uma das vítimas envenenadas pelo Tylenol. Além do mais, Mary comprou o medicamento em uma farmácia que ficava na frente do hospital, em que a esposa de Arnold já havia sido tratada em uma ocasião anterior, o que significava que provavelmente ele já tinha ido naquela farmácia. A polícia também encontrou na casa de Arnold um livro chamado Poor Man's James Bond, que continha instruções de como fazer cianeto de potássio, até que no verão de 1983, Arnold atirou em um cara na rua porque o confundiu com o proprietário do bar que o denunciou para a polícia. John Stanisha era um consultor de informática e pai de 3 filhos, e infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e morreu. E por conta desse crime, Arnold foi julgado e condenado por assassinato, ficando 15 anos preso. Porém, ele se arrependeu profundamente desse erro e faleceu em junho de 2008. Já em 2010, a polícia desenterrou o corpo de Arnold para pegar as amostras de DNA e comparar com os frascos de Tylenol. O cara não tinha nada a ver com esse crime. Mas voltando um pouco na ordem cronológica do caso, a Johnson & Johnson lidou com toda essa crise de uma ótima forma, servindo de exemplo para todas as outras empresas. Primeiro, que eles não tentaram dar nenhuma desculpa e foram totalmente transparentes com seus consumidores. E ainda ajudaram as autoridades colocando recompensas por informações, além de pegarem de volta todos os frascos de Tylenol que estavam à venda nas farmácias. E para impedir que algo assim acontecesse novamente, eles criaram uma embalagem do Tylenol, que não podia ser adulterada com tanta facilidade, pois agora tinha um lacre na tampa do frasco. Então se alguém abrisse, você iria saber na hora quando comprasse. Fora que os novos comprimidos não vinham mais em forma de cápsula, o que tornava mais difícil abrir eles para trocar o pó do paracetamol por qualquer outra substância. E a Johnson & Johnson também baixou bastante o valor do Tylenol, para incentivar as vendas após a crise. E graças a essa estratégia, eles conseguiram recuperar em um ano todo o prejuízo que haviam tido na época dos envenenamentos. Já em 1983, o Congresso americano aprovou uma lei chamada Tylenol Bill, que tornava crime federal adulterar embalagens de alimentos e medicamentos. E 6 anos após isso, o Food and Drug Administration, que é uma agência americana que fiscaliza remédios e alimentos, criou uma nova regulamentação que obrigava as empresas de produtos de consumo a fazer apenas embalagens invioláveis, para impedir que um outro maluco envenenasse mais produtos. Já as indústrias farmacêuticas americanas daquela época trocaram a cápsula por um comprimido sólido, como aqueles que nós costumamos ver aqui no Brasil, tipo o paracetamol clássico, pois esse não é possível adulterar, a menos que você tenha uma prensa que transforma uma substância em pó em comprimidos. E como vocês devem saber, lá fora é muito comum que as crianças saiam para pedir doces no Halloween. No entanto, os pais não deixaram que seus filhos fizessem isso nos anos seguintes aos envenenamentos, porque tinham medo que seus filhos pegassem algum doce adulterado. E como consequência disso, as vendas de chocolates e balas nos supermercados americanos diminuíram em 20% nos próximos Halloweens. Mas alguns anos depois, lá em 86, tiveram outras pessoas que tentaram imitar o assassino do Tylenol, os chamados copycat, que é um termo usado justamente para descrever isso, alguém que tenta imitar um assassino famoso. E após as cápsulas adulteradas em Chicago, centenas de ataques semelhantes ocorreram em outras áreas dos Estados Unidos, como por exemplo, 3 pessoas que morreram por ingerir cápsula de gelatina contaminada. Uma mulher chamada Diane Ellsworth, de 23 anos, faleceu em Nova York depois que também ingeriu cápsulas de Tylenol extra forte carregadas com cianeto. Já no estado de Washington, cápsulas de um medicamento chamado Excedrin foram adulteradas e tiraram a vida de Susan Snow e Bruce Nickel. E o mais absurdo é que descobriram que Stella, a própria esposa do Bruce, havia feito isso. E eu não sei se vocês lembram, mas algo bem semelhante aconteceu aqui no Brasil nos últimos anos. E eu estou falando do caso da cervejaria Baker, onde pelo menos 10 pessoas morreram, e várias outras ficaram com sequelas, após beber um lote de uma cerveja que estava contaminada com ditilenoglicol, uma substância tóxica que afeta órgãos como os rins e fígado. Só que no fim das contas, a cervejaria Baker teve que pagar 500 mil reais para cada vítima, e mais 150 mil para cada familiar de primeiro grau. Já em 2013, um homem chamado Wilson Batista de Rezende alegou ter tomado Coca-Cola que estava contaminada com restos de rato. No entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo chegou à conclusão de que não houve contaminação, e que o cara estaria supostamente tentando enganar a justiça para receber indenização. Mas eu espero de verdade que esse tipo de coisa nunca mais aconteça, porque ninguém merece beber uma cervejinha para relaxar no final de semana e acabar indo parar no cemitério, ou então uma pessoa que está doente ficar ainda pior após ser envenenada. E se é que existe um lado bom nisso tudo, é que as regras de fiscalização são sempre aprimoradas quando esse tipo de coisa acontece, o que torna mais difícil que isso se repita no futuro, dando uma sensação maior de segurança pra gente. Fala galera! Vocês sabem muito bem que eu quero derrotar o YouTube, no bom sentido é claro. Como vocês devem ter notado, os vídeos de casos criminais pararam de aparecer aqui no canal, e tem um motivo pra
isso. Eu acabei misturando muitos nichos aqui no Abismo do Medo, e por isso eu tive que parar de postar esses casos aqui. Porém, eu não vou parar com esse tipo de conteúdo, galera. Como vocês mesmos falam, eu vou zerar o YouTube. Por isso eu criei um novo canal pra falar só de casos criminais, e deixar esse conteúdo separado do Abismo do Medo. Esse canal vai ser o Sombras Criminais, e eu vou deixar ele aqui no card na descrição do vídeo, pra vocês irem lá conferir e dar aquela força para o canal crescer também. Eu tenho alguns planos bem legais pra esse canal que eu garanto que vocês vão curtir. Fala galera, vocês conhecem algum caso de alguém que tenha consumido um produto contaminado ou envenenado? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.